Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo gravado. Para você que está revendo esta aula, boa noite para vocês aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre o caminho da árvore da vida. Não todos, um. Hoje a aula é só sobre um caminho da árvore da vida. E a importância da gente entender todas as esferas desse caminho. E entender toda a sabedoria que esse caminho nos traz. E entender por que é tão importante a gente se aprofundar nisso, em todos os aspectos desse caminho. Eu quero falar sobre o caminho número 18. O caminho entre Biná e Geburá. O caminho do carro. Mas não é só do carro. Por quê? Quando você pega o tarot de Tote, tadinho, esse tarot que eu tenho que comprar outro tarot de Tote. Eu tenho um só para magia, esse aqui já tá gasto. É, a carta do carro do tarot de Tote, ela tem várias coisinhas, né? Qual que é a regência dela? Quem lembra? Quais são? Qual é a letra hebraica do carro? 7. Qual é o signo? Câncer. Então, o caminho do carro, a gente tem a letra hebraica Shet e a gente tem o signo de Câncer. Mais o carro. Mais o carro. Então, beleza. O que isso quer dizer, gente? O que que vocês entendem por isso? Quando a gente fala, ó, o que é um caminho da árvore da vida? O que vocês entendem por isso? Quando a gente fala sobre um caminho. Alguém quer arriscar alguma coisa? Não? Vocês estão tímidos? Isso, que a gente está percorrendo determinado etapa. Perfeito. Então, o caminho é algo que a gente percorre. E de uma certa para outra. Tanto subindo quanto descendo. Vamos falar sobre a subida. Sobre a descida, desculpa. Vamos falar sobre a descida. Para energia divina chegar até aqui, quais caminhos que ela tem que percorrer, gente? Do louco e da imperatriz. Ou do mago. Por quê? O louco, quando a gente entende por que que ele é a primeira carta, por que ele está nesse caminho, ele é regido pela letra Aleph, né? O sopro divino. Então, o verbo se fez carne. No início era o verbo. O que é Aleph? Né? Imperatriz, a gente tem uma questão de geração, onde a gente tem um masculino e o feminino fecundando. Perfeito. Mas a gente pode pular essa etapa, esse caminho maior, a gente pode vir pelo mago. Por quê? O louco, ele simplesmente confia na fé divina e ele passa por um processo de maturação, de esperar que a imperatriz gere algo. Já o mago, ele pode gerar por si mesmo, através do seu domínio dos elementos. Então, o mago, ele escolhe o
caminho que ele quer seguir. Tanto aqui ele pode pular essas duas etapas, quanto ele também significa um caminho mais curto ao que tu deseja. Um caminho mais curto a trazer o que você quer. Tá? Chegamos aqui. Sai de Binah, que é um amor espiritual, é a mãe divina, ela é Yin, né? Ela traz discernimento, compreensão. Ela é uma Séfira maravilhosa. As pessoas morrem de medo de Binah, porque ela tem as suas lições duras. É uma mãe, ela tem que ensinar. Não tem como ser só pela, sabe, pela zoeira e pelo. Não tem como ser só assim. Mas, gente, quando a gente vai falar de percorrer um caminho, entender esse caminho, a gente tem que olhar todos os aspectos possíveis desse caminho. Tá, a carta do carro aqui, a gente tem o signo de câncer, a gente tem a letra hebraica. Todos eles vão juntos explicar o que esse caminho significa e quais lições eu preciso para percorrer esse caminho. Signo de câncer. Vamos partir pelo signo de câncer. O signo de câncer, como que vocês definiriam o signo de câncer? O signo de câncer não é de uma pessoa mais maternal, né? De uma pessoa mais amorosa, uma pessoa que te abraça, uma pessoa que chega e vai perguntar como você tá. Não é uma questão mais dessa? O signo de câncer. O signo de câncer não é aquele abraço, é aquele acalento. É sim, olha. É sim. Câncer é mais uma. Também tem esse drama, assim. Tem que ver o mapa da pessoa. A gente não tá falando de mapa astral, a gente tá falando do signo, não de uma pessoa regida que tem o sol nesse signo. A gente tá falando do signo, tá? Uma pessoa, ela é o mapa astral dela. A gente não fala, perfeito, eu sou sagitariano, mas eu não sou sagitariano apenas. Eu sou o meu mapa astral. Eu sou a minha revolução solar junto com o meu mapa natal. O signo de câncer é um signo muito amoroso. É um signo muito maternal. Então a gente já define esse caminho como sendo um caminho de amor e bens, como um caminho de amparo, um caminho de acolhimento. Passar por esse caminho é entender que as coisas saem de Deus através de muito amor, muito amor. As coisas saem de. E a gente está falando pela perspectiva da cabala hermética, né? Só para deixar claro. Então as coisas vêm aqui porque aqui existe um véu, tá? Existe um traço aqui, ó, que está bem da arte, que é o abismo. É como se fosse uma linha que dividisse essas três esferas super espirituais dessas outras esferas aqui. E eu estou colocando assim, né, para que vocês entendam palavras um pouquinho mais leigas, tá? Então vamos colocar que tem uma linha invisível que separa essas três superiores do restante, tá? E nisso corta o caminho do carro. Vamos para a letra hebraica e a gente vai juntar tudo isso no final. Vamos para a letra hebraica. Letra hebraica, chet. Quem sabe o que chet quer dizer? Muito bem. Chet é caminho. Chet não é qualquer caminho. Chet, ele delimita o espaço.
Então é como se ele fosse algo que limita. Ele te dá o caminho. É uma eletrohebraica que ela coloca limites, sabe? Ela tece ali um limite, como se fosse um caminho. Porque uma estrada, ela é um limite. Por exemplo, uma estrada numa rua, ela diz o seguinte: os carros andam aqui. Os carros não podem andar na calçada, eles andam na estrada. Então ela pavimenta. Esse caminho, então, ele fala sobre pavimentação. Esse caminho, segundo essa letra hebraica, ela fala sobre definições e limitações. Perfeito. E a carta do carro? E aí eu sei que vocês vão conseguir tirar de letra agora. E a carta do carro? Falem para mim. O que a carta do carro fala sobre esse caminho? E a gente está começando devagar, hein, gente? Devagar. Eu sei que vocês querem, sei que vocês conseguem mais. Mas o que a carta do carro fala sobre esse caminho? O que o carro significa? Perfeito, triunfo. Triunfo. Então, no primeiro momento, a gente tem Câncer falando sobre amor. A gente tem a carta do carro falando sobre movimento, triunfo, direção, disciplina. E a gente tem essa questão aqui da letra hebraica Shet, que ela fala sobre limitações e movimentos. Vocês sabem analisar uma letra hebraica? A gente vai ter uma aula só sobre isso, então. Tá bom? Só sobre letras hebraicas. A letra Shet, ela representa caminho, ela representa barreira, ela representa um local a caminhar. Então, quando a gente pede caminho, a gente pede uma letra chat, por exemplo, para uma entidade. Então, se você quer fazer um ritual e você não quer dizer nada, você faz uma evocação, sei lá, mostra só a letra hebraica para ela, que ela vai entender. O anjo ele vai entender, tá bom? Você está pedindo o caminho. Claro que precisa de outras informações. Mas, por exemplo, o chat, ele é quando a gente fala sobre uma letra hebraica em específico, só que o som dela é chat. Então, o som dela gera outras letras hebraicas, né? Como se a gente fosse, como se diz, tinha até aquele programa do Luciano Huck, eu esqueci, soletrar. É, chat soletrando, a gente tem chat, iod, e a gente tem tav. Chat é chat, iod, tav, assim, soletra chat, tá bom? Nesse sentido, chat com iod forma shai. Chet Yod, a gente lê Shai em hebraico. Shai é uma palavra que representa vida, 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 é vida. Então, o que que tem aqui nesse caminho? Passa do imaterial para o material. Vida, vida, esse caminho é vida. Que vida? A tua vida. Chet, ele fala quando as coisas são manifestadas por Binar. Quando o Binar dá a vida através do carro. Ela movimenta a vida e traz impulso à vida através do carro. A tua realidade também, você não está preso numa realidade 3D no momento? Você não está preso aqui? Ou você pode sair a quanto você quiser? Você está preso aqui, então você está limitado aqui, na terceira dimensão. Esse caminho
Ele fala desse limite, mas não é um limite ruim, não é algo que te limita de maneira ruim. A terceira dimensão é uma forma amorosa de Deus manifestar os poderes dele para você, para que você seja feliz. Esse caminho com essa letra hebraica Shet, que a gente vai quando junta Shet, que é Yod, da Shai, da vida, com Tav, traz a finalização dessa vida. É como o Tav, ela é o encerramento, ela está na carta do universo, né? O Yod, a gente entende Yod como a fagulha divina. Vocês já perceberam que algumas cartas, tanto do tarô, por exemplo, o As de Espadas, tem um monte de Yod lá no As de Espadas. Um monte de Yod no tarô de Waite. Na carta da Lua tem um monte de Yod também no tarô de Thoth. A carta da Lua, ela fala sobre o quê? Passagem de portais, né? O que que o Yod é? Ele é a fagulha divina, a centelha divina. O Yod, toda vez ele vai representar a centelha divina. Shet Yod, a centelha divina, delimitada no espaço, lembra que Shet é limite, cria você, cria vida. Tav é você se manifestando na matéria. Tav é o caminho de Yesod de Malkut. Então a gente tem vida manifestada na matéria. Vida manifestada na matéria. Perfeito. Então esse caminho aqui, você está me dizendo que só por essa letra hebraica a gente tem vida manifestada na matéria? Sim. A gente tem um grande poder de manifestação através desse caminho. Um grande poder de manifestação através desse caminho. Porque ao mesmo tempo que ele não limita para te prejudicar, ele limita para te salvar, para te trazer vida, para te trazer aquilo que você pediu. A energia que você está buscando lá de Keter, ou de qualquer outro caminho. Carta do carro, então, no altar de um ritual, a gente pode falar que ela dá vida ao nosso intento. Porque o carro é esse movimento de fazer as coisas andarem. Vocês estão entendendo? Eu preciso repetir alguma coisa? Existia um movimento chassídico, onde um judeu ele falava que a gente não precisava servir Deus através de jejum e sofrimento e de medo. A gente precisava servir Deus com alegria, com, sabe, não tinha que se privar de nada. O que que ele estava fazendo? Ele estava pegando o caminho do carro, olha só, tirando o caminho do carro de Binar e Geburah e colocando entre Binar e Chesed, a vida, a alegria da vida. Ele substituiu para ele, porque para ele funcionou na crença dele. É possível? É. É simples? Não. Ainda não estão prontos para a gente falar sobre essas questões de substituição, sim. Mas através disso ele conseguia realizar milagres. 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 Não fazia jejum, não fazia é, sofrimentos em nome de Deus, nada. Porque na crença dele ele falava: Deus quer alegria, Deus quer amor. É isso que ele quer de você, é isso que ele quer de mim. Então ele ia lá e tinha essa alegria. Então todo o ritual dele era muito alegre. E tinha comida, tinha bebida, não precisava, ele fala: só preciso ser alegre. Claro, tem que ter um nível de virtuosidade, gente, não tem como. A gente precisa ser virtuoso em certo nível, né? Quando a gente fala, tem que ter alegria, algumas pessoas já pensam, não, não, vou usar droga, então. Eu vou fumar maconhas, eu vou fumar maconhas. E, tipo, gente, não falando disso, né? Pode fumar, assim, tipo, se você quer fumar, beleza. Quer beber muito, bebe, mas não é dessa alegria que a gente tá falando, né? É de uma outra alegria. De outros tipos de prazer. O prazer de estar em comunhão com a luz divina.
né? Esses prazeres que a gente tem, sexo, comida, drogas, eles dão certa luz divina, mas depois eles deixam um vazio muito imenso. A não ser que você consiga prolongar aquilo, consagrar aquilo. Por isso que algumas pessoas usam cannabis de maneira cerimonial, religiosa, né? Mas a gente tem que entender que é tudo tem um propósito, uma intenção, né? Bagunçado, como o Ocidente faz com tudo, né? O Ocidente bagunça o sexo, o Ocidente bagunça a comida, o Ocidente bagunça bebida, enfim, né? Então a gente tem um caminho de vida, um caminho que é possível a gente girar qualquer coisa e fazer qualquer coisa andar. Um caminho pleno, de plenitude. Um caminho onde, através do amor divino, do câncer, né? Do signo de câncer, o abraço caloroso de uma mãe, sabe? Eu tenho caminho para andar, um caminho de vida. Só que a carta do carro ela fala mais coisas. E aí eu quero mostrar a carta do carro para vocês. E a gente vai falar sobre a carta do carro, a gente já volta aqui pro... Vamos falar da carta do carro. Carta do carro. E aí, gente? Só dando um... pra vocês entenderem aqui, né? Cadê? Muitas janelas abertas aqui para falar com vocês. Carta do carro. Chat, essa é a letra hebraica. Signo de câncer. As esfinges. Um cavaleiro. Triunfante. A gente tem uma diferença onde de uma carruagem, de uma biga, alguns carros, né? Eles eram para transportes. Então a pessoa ela não aparecia, né? O cavalinho puxava, tinha o cocheiro que caminhava e a pessoa ficava dentro. A gente tem no tarô de Waite uma carruagem onde a pessoa ela tá numa plataforma. Essa carruagem do tarô de Waite, ela é muito usada e ela foi muito usada pelos romanos, por exemplo, quando os romanos tinham aquela questão do general voltar vitorioso. Então ele voltava da guerra e ele estava nessa carruagem que tinha um palco para mostrar que ele é o vitorioso, que ele está pronto. Guardem essa informação, ele está pronto. Ele tinha a varinha, poder na mão direita no tarot de Waite, ele tem. Se vocês repararem no tarot de Waite, a varinha do poder. Ele está pronto, só precisa começar a andar. É como se o universo te coroasse com a carta do carro. Ele fala: ó, você está pronto para receber a tua bênção. Você está pronto, você é vitorioso. Você já passou pelo mago. O mago é quando a gente aprende, junta as nossas forças, aprende a manipular a energia, aprende habilidade para aquele determinado emprego. A carta do carro é quando a gente precisa já andar, porque a gente já sabe o que precisa. Então, por exemplo, a pessoa quer saber, eu estou pronta para o mercado financeiro, sai a carta do carro, tá, tá pronta. Ah, eu estou pronto para. Tá, saiu a carta do carro, tá pronto. E não só isso. Onde que está a carta do carro? No caminho 18. Então, não esqueçam, vida, abraço materno, é chat, é câncer. Não sou eu que está falando, não é tarô que está falando, é Deus que está falando. Você está pronto, filho, eu estou com você. E eu estou com você. Como uma mãe amorosa. Se você cair, eu vou te dar colo. Eu pavimentei para você.
Isso que ele está falando nessa carta. Eu pavimentei essa estrada para você. A gente pode entender chat também como um muro, que ele não limita. Então a gente pode entender ele como um muro de casa, como os muros das muralhas, dos castelos, para proteger todo aquele reinado. A gente pode entender a carta de chat com muita coisa, a fundação das cidades. Mas o que que ela é? Fundação. Mas lembra que para você soletrar chat é chat, iod, tave. Chat iod é vida. Tave é a manifestação dessa vida no material. Não esqueçam disso. Então, ele vem trazer essa informação. Eu preparei esse caminho para que você caminhe. Uma mãe amorosa. Eu me manifesto para que você caminhe por esse caminho. Então, vocês estão conseguindo juntar um caminho? Vocês percebem como é a letra hebraica, mas a carta do carro, mais o signo. É que o tarô de Tote ele já reúne tudo ali, né? Já está com a letra hebraica, já está com o signo e é a carta do carro. Por que que tem um caranguejo ali em cima do cara, na cabeça do cara? É esse símbolo da mãe abençoando você, tendo na sua cabeça. É o início. Câncer é um signo cardinal. É um signo de novos começos pelo elemento água. O Ás de Copas representa o quê? Novos capítulos. Então a gente tem toda essa potência, mas não mais, não menos, né, Digaria? Existe uma frase aqui em cima. Quem já percebeu o que está escrito aqui? Quem já percebeu? O que está escrito aqui? E aí, gente? Quem já percebeu? Fala pra mim, eu percebi, mas não sei o que tá. Ninguém? Legal. Vocês estão acompanhando? Vocês estão me ouvindo aí? Reage aí comigo, por favor. Tô me sentindo sozinho. Sim, estão me acompanhando. Legal. Tá escrito abracadabra. O que que significa abracadabra? Eu crio enquanto falo. Abracadabra é. Eu crio enquanto falo. O que que isso quer dizer, gente? Por que que isso está na carta da carruagem? É um manifesto. Ou seja, Deus pavimentou para você. Mas quem escolheu você? Pelo quê? Pelo que você falou. Você está manifestando a sua vida através do que você fala, do que você pensa e através das suas escolhas. Essa armadura dourada, é a proteção divina. Exatamente, ali. Temos aqui um querido aluno que fez voto de silêncio na vida passada. Então, a gente tem todo esse potencial, gente.
todo esse potencial da letra hebraica, da carta do carro e do signo de Câncer. É, a sua palavra por si só já é capaz de criar a tua realidade. A sua palavra por si só já é capaz de criar a sua realidade. Então, quais as lições que esse caminho trazem para gente? Quais as lições que esse caminho trazem para gente? O caminho do carro é do cavaleiro que está pronto para a guerra. E por mais que ele se sinta inseguro, e do cavaleiro para a guerra, é para a guerra da vida, do dia a dia, das vezes daquelas batalhas que a gente dá e dói o sangue, sabe? Dói a alma, fica marcado. Aquele trabalho, às vezes, que é difícil, a gente não quer fazer. É aquele momento que a gente tem que acordar cedo e a gente não quer acordar. Mas é um caminho. A carta do carro, ela traz todo esse potencial. Quando você coloca a carta do carro sobre o teu altar, você está dizendo, eu crio enquanto falo. Então, tudo o que eu falar sobre esse ritual será criado pelo poder da minha palavra. Antes da carta do carro, a gente tem o quê? O mago. A gente tem o louco. Se o louco não tem ciência dos poderes dele, mas ele acredita em Deus, ele tem plena convicção de que está defendido por Deus, por uma luz divina, por isso ele vai se jogar, porque ele sabe que Deus vai segurá-lo. Aonde que Deus vai segurar ele? No caminho do carro. Então a gente tem o poder infinito vindo desse caminho. O caminho aqui ele fala sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade, que eu moldo ela através das minhas ações, das minhas palavras e dos meus pensamentos. Abracadabra, eu crio enquanto falo. A gente nem falou dos querubins que estavam no pé da carruagem. Vocês percebem que lá perto de Deus, quando a gente sobe e a gente é um com Ele, e depois a gente desce, o poder de criação que a gente tem, como entrar em contato com esse poder de criar enquanto fala? Medita, entre em estado alterado de consciência, medita sobre a carta do carro e faça decretos na sua vida. Magia não é só ritual. Magia não é só ritual. Lembra que a letra hebraica ela tem chat. E como que a gente soletra chat? Chat e Otávio. A vida. Vida, gente. Vida. Vida. Eu consigo colocar vida naquilo que eu falo. Como que anda seus pensamentos? Como que anda orar e vigiar de vocês? Orar e vigiar é esse caminho aí. Eu oro, ou seja, eu falo coisas boas. Oração é o quê? Não é ficar lendo salmos, pode ser também, mas não é isso. Orar é você gerar palavras bonitas e boas dentro da sua boca e isso se manifestar na tua vida. Então é abençoar uma pessoa, é se abençoar também. Não esqueçam que vocês também precisam se abençoar. Abençoem a comida que vocês comem. Abençoe o dia de vocês de manhã. Acordei e falo, Deus, abençoe este dia. Eu abençoo junto a Deus este dia. Eu abençoo junto a Deus este dia. Eu e ele somos a mesma pessoa. Só não lembro disso. Eu vou retornar a isso um dia. Mas eu tô onde? Nessa limitação da realidade, que a carta do carro, esse caminho fala. Tudo para vir aqui, ele é manifestado através da carta do carro, porque ele é gerado por binar.
Isso se eu for fazer por mim mesmo. Eu por mim. Aqui é eu por mim, tá? Eu por mim. Porque se for pelo outro caminho, é pelo Papa. E qual é o Papa? E a gente não vai aprofundar, mas o Papa, o Hierofante, é quando alguém faz por você. Alguém esse canal. E o Hierofante, ele acessa a misericórdia divina. Ou seja, o mago que faz o ritual para outra pessoa. Manifesta então para a pessoa. Vocês entenderam? Então a gente tem essas duas vias. Eu consigo pagar para alguém, ou eu consigo eu mesmo fazer. Eu mesmo. Caminho número 18 da árvore da vida. É assim que a gente vai analisar um caminho. É assim que a gente estuda caminho a caminho. Eu pego a letra hebraica correspondente desse caminho, eu pego toda a correspondência mágica. Gente, hebraico é uma língua mágica, ela tem força. Se eu escrever chat, se eu escrever em hebraico, eu tenho caminho, eu já estou fazendo um encantamento. Encantamento é escrito. Se eu construir um cameá, um medalhão, um talismã, baseado só nesse caminho, eu consigo construir um talismã só para esse caminho. Toda vez que eu tiver com esse talismã, eu posso abençoar ele dessa maneira assim, ó. Esse aqui é o meu talismã. Toda vez que eu tiver com ele e eu falar alguma coisa, é um decreto. As coisas realizam. Então ele é como se fosse uma varinha de poder mágico. Então o que que vocês vão abençoar com isso? A varinha de poder de vocês, a varinha do mago. Vocês vão pegar e falar, quando eu segurar isso aqui, eu estou dando um decreto para a realidade. Quando eu seguro isso aqui, eu estou acessando esse caminho. Por isso que uma das ferramentas do mago, mágico é foda, do mago é o bastão, o as de paus. Você pode energizar seu as de paus com isso. Meu as de paus é o meu abracadabra. Então, toda vez que eu segurar meu as de paus, e eu não preciso estar em ritual, eu pego esse as de paus e falo: acontece tal coisa na minha vida. Pronto. Não tem por que duvidar. Aqui tá falando, não, aqui, ó, tem vários contratempos. Não é simples. Falei, acreditei, aconteceu. É simples. Falei, acreditei, aconteceu. É simples. Falei, acreditei, aconteceu. É simples. Por quê? Porque eu sou um mago. Eu não sou um feiticeiro qualquer. Eu não sou um magista qualquer. Eu tenho ciência de quem eu sou. Eu estou em sintonia com os elementos da natureza. Eu honro a energia divina, eu honro a energia criadora. Eu honro a Deus que está em mim, eu honro a Deus que está em ti. Que eu sei que você sou eu e eu sou você. E todos somos um. Eu honro tudo isso. Por que que eu não vou ter força? Aí vem a crença limitante, né? Do signo de câncer aqui. Você acredita que Deus te ama mesmo? Você acredita que Deus faria de tudo por você? Que Ele construiria um caminho muito amoroso para você? Ou você ainda acredita que você precisa sofrer pra caramba? Aí vai de você, da tua crença do que você acredita. Vai na tua crença do que você acredita. Eu recomendo que se troque essa crença. Recomendo fortemente que se você não entende que Deus te ama e que Ele quer te dar o melhor o tempo inteiro, e que Ele te dá o poder o tempo inteiro, é só você vibrar o que você quer e você falar. Lembra que a gente tem que verbalizar porque a gente cria pela nossa palavra. Então, olha como as coisas casam.
e como as coisas vão se fechando. Eu crio enquanto falo. Não esqueçam nunca disso. Nunca, nunca, nunca. Caminho 18, árvore da vida. Caminho 18, árvore da vida. Não esqueçam. Vocês criam enquanto vocês falam. Eu coloco a carta da carruagem ali. Porque para esse negócio movimentar. Para minha psique entender que aquilo vai acontecer. Porque, como um rei que chega na sua carruagem, eu chego triunfante, pronto para a batalha. Não importa se eu tô indo para Geburá, não importa para raio que parta que eu tô indo. Eu tô pronto, eu vou vencer qualquer coisa. Eu vou vencer. E é importantíssimo que vocês entendam esse caminho. E vocês entenderam porque a gente falou só desse caminho hoje? Porque esse caminho é fundamental na materialização, no assentamento, no caminhar, porque é ele que dá o caminho por mim. Porque se eu vou pelo Papa, o que que acontece? Na verdade, o que eu estou fazendo é entregando para um cara que eu acredito que é mais capacitado do que eu a andar ele pela energia do carro, porque eu não acredito no meu poder pessoal, entende? Então ele vai, e às vezes eu não acredito tanto no meu poder pessoal que nem ele fazendo ele vai conseguir fazer. Eu não acredito. E a crença, quem já experimentou o poder da crença, sabe do que eu tô falando. Alguma dúvida, alguma pergunta para gravar?